meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Legislação de Trânsito, trabalhando em cima dessas questões, nós vamos conseguir fazer aquela grande revisão aqui, né, aprofundando, detalhando, esquematizando, trazendo vários bizus para ajudar vocês na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, vindo aqui na tela, vamos para a nossa primeira questão de hoje. Nossa primeira questão diz o seguinte: julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Isso aqui é uma novidade, tá, pessoal? Uma novidade trazida pela Lei 14.071, né? Não cobrar a resolução sobre a questão do equipamento de retenção, né? Que nós temos lá, né, utilização da cadeirinha, do equipamento, do assento de elevação, do bebê conforto, mas isso não. Para sua prova, basta o que está aqui. Não respeitando o uso do equipamento de retenção, aplica-se o artigo 168, infração de natureza o quê? Gravíssima. Então vamos aqui na tela, jogando aqui na tela, nós temos a seguinte situação. As crianças com idade inferior a 7 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN. Então, pessoal, isso aqui na verdade foi o que eu falei para vocês, é uma novidade, tá? Trazida aí pela Lei 14.071 e muito provavelmente a banca vai cobrar isso aqui, tá lá no artigo 64 do Código de Trânsito. Ok? E a infração está lá no artigo 168, infração de natureza gravíssima se não respeitar suas regras de transporte de crianças até 10 anos em veículos automotores. Então o item está correto, vamos avançando para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão diz o seguinte: julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Registrado o veículo, expediciar o certificado de registro do veículo em meio físico ou digital, digital, tá? O certificado de registro, a escolha do proprietário de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo CONTRAN, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. Meus amigos, aqui nós temos o Código de Trânsito, então o Código de Trânsito aqui vem lá, né, voltando aqui para mim, vem lá no artigo 121, é uma redação nova do artigo 121 que fala sobre registro, e sobre registro nós vamos sempre trabalhar registro e licenciamento do artigo 121, né, até o artigo 135. Então ali tem muitas informações, algumas alteradas também pela Lei 14.071, e aqui eu já adianto para vocês que a resolução que regulamenta essa parte aqui é a 809 de 2020, é uma resolução, inclusive, que está no seu edital. Claro, porque aqui só vou falar de resolução, quando eu cito uma resolução, é porque está no seu edital. As 5 que foram retiradas, a gente não vai falar aqui. Então, aqui, pessoal, a resolução, ela trata do CRV, que pode ser, né, ou seja, no meio físico ou digital, vou explicar já já. O CRLV, tá? O CRLV, que também pode ser no meio físico ou digital, bem como também a autorização de transferência de propriedade veicular, ATPV, que pode ser também digital. Então, pessoal, ela é muito mais específica hoje, porque a resolução que caiu em 2020 era 720 do CONTRAN. Em 2020, não, 2018, perdão, 2020 foi ano passado. Do concurso de 2018 foi a 720 e ela foi revogada pela 788 e depois alterada, tá? Teve uma pequena alteração. Se eu não me engano, foi pela 792, eu não me lembro. Mas, enfim, esquece essas aqui, porque essas resoluções foram revogadas pela 809. Então, hoje, que está no seu edital, é 809, e ela é o que está valendo quando a gente fala de CRV, Certificado de Registro Veicular, que vai ser agora tudo eletrônico, né? E o CRLV, que pode ter um impresso, né? Que você vai poder imprimir para você conduzir, não ser autuado, né? Por não portar documento de porte obrigatório, ou no seu celular, né, através do aplicativo do Denatran, junto em parceria com o Serpro. Então você pode utilizar também o seu celular. Então hoje vai ficar muito mais fácil, muito mais prático. Isso também acontece com a CNH, tá, pessoal? A CNH, só que a CNH você não pode imprimir. A CNH ainda vem naquele modelo, naquele papel, né, com vários itens de segurança. Não existe ainda essa opção para CNH e nem para PPD. A banca pode fazer uma pegadinha aqui, você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque as bancas gostam de trocar essas informações.
Então a CNH, se você não tem ela, né, expedida pelo órgão, você pode apresentar, se você não está com ela portando, você pode apresentar a digital. Ah, professor, mas o meu celular acabou a bateria agora. Você é autuado por não portar documento de porte obrigatório? Agora, né, abril de 2021, Lei 14.071, dá a possibilidade também de quando o fiscal ou agente, né, no caso, né, se deparar numa situação dessa, de, né, verificar no sistema se a situação, as condições daquele condutor encontra-se o quê? Regular. Então é isso que tem que se preocupar, né? Tá regular? Tá. Não tá regular, aí sim, né, ele pode ser autuado, mas de repente por outra infração, mas não por não portar, né, porque ele verificou no sistema, viu que a pessoa é habilitada, mas de repente a pessoa está habilitada na categoria B, mas está conduzindo o veículo da categoria D. E aí, tá ou não está na infração porque está conduzindo o veículo de categoria diferente? Está na infração. Tá bom? Então, muita atenção com essa resolução que vem no seu edital, e aqui ela faz toda essa regulamentação do CRV, CRLV, né, eletrônico, segue a mesma regra, se não está portando nenhum e nem outro, né, nem o físico, nem o que é o impresso, isso mesmo, impresso, papel branco A4, imprimiu, vai ter o QR Code ali, é o documento que você pode utilizar ou no celular, né, porque muito provavelmente na fiscalização vão fazer a leitura do QR Code e ali vai ter todas as informações do seu veículo, bem como no próprio papel também tem tudo escrito ali, mas para verificar, né? Ou seja, saber a veracidade daquele papel, se realmente bate com as informações que você está apresentando. Tranquilidade? Então, é aqui importante demais essa resolução, e esse item aqui está correto realmente, né? Vai ter aí a forma digital, ou digital. Vamos avançando então aqui na tela, jogando aqui para a gente ir seguindo com mais questões aqui para a gente comentar. Vamos lá. Mais uma questão aí, julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para a substituição ou reparo de veículos não atendidos no prazo de 6 meses, contado da data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Então aqui, meus amigos, aqui é uma novidade também, tá? Isso aqui é uma novidade, e é uma novidade muito importante que vem lá, né, redação nova lá no artigo 131, e que você vai ter 2 parágrafos novos ali, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º através da da Lei 14.071. Então isso aqui tudo é novo e você tem que ficar atento. Você lembra lá daquele chamado RICAL, né? O que é o isso aqui que são o que a gente chama de RICAL, né? Aquelas chamadas, né, que vocês, os chamamentos, vamos dizer assim. Você comprou um veículo zero, aí, daqui a pouco, uns 6 meses, 7 meses, você foi chamado para trocar uma peça do seu veículo sobre a possibilidade do seu veículo explodir. Já pensou? Que coisa, né? Você vai lá pedir troca, né? Mas brincadeira à parte, você às vezes tem que trocar uma mangueira que, de repente, pode realmente causar um dano ao seu veículo, né? E pode ser perigoso. Aí você, tipo assim, desculpa a expressão, né? Você não tá nem aí, né? Deixou para lá, cagou, não falou, não, tô nem aí, deixa esse troço para lá, né? Porque eu comprei uma Evoque, não é possível que uma Evoque vai dar problema aqui. Mas, pessoal, pode dar problema. Aí, o que o código diz agora, né? O código fala o seguinte, meu amigo, você tem que trazer esse veículo, tem que levar esse veículo lá. Você tem que levar para reparar esse dano que pode, né? Essa peça que pode causar um dano. Ah, não vou não. Ah, não vai não? Então tá. Então eu vou constar aqui no seu Renavan que você tem um problema no veículo que não foi sancionado. Aí, pessoal, isso na verdade só vai entrar no Renavan, esse cadastro, após 1 ano. Então, após 1 ano, se você não atender o chamamento lá, o famoso RICAL, você, nesse caso, vai ter o seu registro lá, vai estar no seu registro, vai ter um código lá, né, informando, e você não vai conseguir licenciar. Imagina vender o veículo, né? Então, vai ser difícil, a sua vida vai ficar mais difícil nessa parte aí. Então, isso aqui é uma novidade sim. Só que o item está errado aqui na tela, que ele colocou 6 meses. Na verdade, é no prazo de quê? De 1 ano. E aqui seria uma boa questão para a prova de vocês também. Item errado. Vamos avançando. Próxima questão diz o seguinte: o comprovante de transferência de propriedade poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida. Então, ele está dizendo que o comprovante de transferência de propriedade, né, pode ser, nesse caso aqui, né, transferência de propriedade, poderá ser substituído com assinatura eletrônica. Pode ou não pode? Pode. Novidade também lá no artigo 134.
Então o item está correto, porque o artigo 134 ele fala, no caso, né, de a pessoa transferência, vamos dizer, de propriedade, né, a pessoa transferir de propriedade, tá? Nesse caso aqui, há a possibilidade, sim, nesse caso, de ter o quê? Uma assinatura eletrônica, o quê? Válida. Porque quando você compra um veículo, você tem 30 dias, não tem? 30 dias, tá? Então, olha só, voltando aqui para mim. Quando você compra um veículo, você tem 30 dias para passar para o seu nome. Vou fazer esse cantinho aqui que dá para vocês visualizarem, que eu quero explicar para vocês. Sim, 30 dias. Está lá no artigo onde? Artigo 123, inclusive o 134, ele faz essa remissão, tá, ao 123.1 e ele fala isso. Então lá no 123 transferiu, ou seja, você tem que emitir, ou seja, você tem que passar para o seu nome em 30 dias. Se você não passar para o seu nome em 30 dias, você comete infração? Comete. Inclusive essa infração era grave, agora com a Lei 14.071 passa a ser média. Aí, pessoal, olha que interessante isso aqui. Então, você tem 30 dias. E o vendedor não tinha, antigamente, antes da Lei 14.071, que comunicar a venda através de um documento autenticado, né? Reconheceram as firmas, né? Ou seja, do comprador e do vendedor. Aí, vai lá, tira uma cópia autenticada e apresenta no Detran. Não é assim que funcionava? Aí depois os cartórios passaram a fazer comunicação de venda, não é assim que estava funcionando? Sim. Só que agora, pessoal, é o seguinte, agora o vendedor ele vai esperar lá o cidadão, né, a boa-fé do comprador. Então o comprador vai lá e ele tem que transferir em 30 dias. Se transferiu, beleza, você vai consultar lá no Detran e você vai ver que o veículo não está mais no seu nome. Então, meu amigo, até porque lá tem a data da venda. Então qualquer infração cometida a partir daquele dia X que você assinou em diante, a responsabilidade é de quem? É do comprador. Mas o comprador desatento, ou às vezes até de má fé mesmo, não transferiu a propriedade. O carro ainda está no nome de quem? Seu nome. Ah, pessoal, mas aí eu não comuniquei em 30 dias. Calma. A regra agora é o seguinte, se ele não transferiu em 30 dias, você tem 60 dias para comunicar a venda. Então hoje, olha que interessante, uma boa questão. Hoje, né, o vendedor teria 90 dias de tranquilidade para resolver o problema, para não responder solidariamente pelas infrações causadas pelo comprador. Tá bom? Então fiquem atentos a esse detalhe aqui também, mas é possível também assinatura eletrônica válida aqui nesse caso. Item correto, vamos avançando, vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão aqui na tela. Vamos lá. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Para o condutor alterar sua categoria de B para D, entre outros requisitos, olha aí, ó, não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então aqui a banca já começa a trabalhar o que, pessoal? Aqui já começa a trabalhar a parte de habilitação. E essa parte de habilitação ela é interessante, né? Você vai estudar ali do artigo 140 ao artigo 160. Então são os artigos que vocês vão estudar. Então aqui tem todo o processo de habilitação pelo CTB, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Mas na sua prova caiu a resolução 789, que é enorme, né? 89 artigos mais 2 anexos monstruosos. Monstruosos, vamos dizer assim. Mas você não vai se preocupar com isso, né? O anexo 1 não é nem tão grande, mas o anexo 2, ufa, meu amigo, se a banca falar ali, inclusive o anexo 2, aí era para correr. Eu mandei um e-mail lá para o Sebrasp e eles ainda não me responderam. Porque o que eu entendo é que vão cobrar o anexo 1, tá? O que eu entendo é que vão cobrar o anexo 1. Se você quiser dar uma papirada ali no 789, né, naqueles 89 artigos, você pode ficar até à vontade. Mas já digo que tem incoerência com a Lei 14.071. É mais um motivo para eu acreditar que eles vão cobrar o anexo 1. Por quê? Porque vocês vão perceber que quando nós estudarmos, né, do artigo 140 ao 160, hoje o que torna válida a sua habilitação dentro de um período X é o exame de aptidão física e mental. Então, se o seu exame de aptidão física e mental tem 3 anos de validade, a sua habilitação tem quantos anos? 3 anos. Se o seu exame de aptidão física e mental tem 5 anos, logo a sua CNH vai ter quanto de validade? 5 anos. Se o seu exame de aptidão física e mental tem 10 anos, como assim, professor? 10 anos, né? A pessoa toma logo susto, né, em casa, né? Não vê o Código de Trânsito desde 97, né? Aí, porra, como assim, cara? Né? 10 anos, nunca vi isso na minha vida. Sim, 10 anos. Se você tem menos de 50 anos de idade, então o seu prazo de validade da sua habilitação pode ser, né, se você não tiver nenhum problema, nenhuma doença, né, porque o perito examinador ele pode colocar 1 ano.
A regra é que pode ser 3, 5 ou 10. Vai depender. 10 anos é quando a pessoa for menor de 50 anos. De 50 e menor de 70, 5 anos. Acima de 70, 70 em diante, 3 anos. Tá? Agora, não se iluda não, tá? Por quê? Porque às vezes você tem 10 anos de validade, 10 anos de validade de sua habilitação, pô, eu sou garoto, tenho 49 anos, novão, tal, menos de 50 anos, vou tirar minha habilitação, vou ter 10 anos, beleza. Mas e aí? A sua habilitação é categoria o quê? D de Delta, ou C, ou E. Sua vida ficou mais fácil? Não, não ficou. Porque você vai ter que apresentar a cada 2 anos e 6 meses, ou seja, dentro de 10, nós teríamos 2 anos e meio, teríamos 4 exames para apresentar dentro de 10 anos. Então, a cada 2 anos e 6 meses, você tem que renovar o seu exame toxicológico, aquele com janela de detecção de 90 dias, para comprovar que você não fez o uso de entorpecente, meu amigo. Cuidado, hein, pessoal? Cuidado, não estou falando nem drogas ilícitas, né? Que isso aí já é um absurdo, você está querendo fazer prova para a polícia fazendo uso, quem faz uso aí, né? Então, quer ser usuário? Esquece a polícia, meu amigo. Tá bom? Né? Tá cometendo crime, artigo 28 lá da Lei 11.343. Mas eu estou mais preocupado com aquelas pessoas que fazem o uso de drogas lícitas, mas sem prescrição médica. Vai lá, tá com dor no ombro, uma dorzinha aqui no ombro, ó. Dorzinha tá doendo, acho que vou tomar um Tilex, né? A gente ri, mas é assim mesmo. Tem gente que é tão fresca, às vezes sente uma dorzinha, vou tomar um Tilex. O Tilex, né, ele é a base de codeína, e codeína derivada da morfina. Dependendo da quantidade, dependendo do tipo do remédio que você venha tomar, estou dando exemplo que eu nem sei se isso é constatado, mas acredito que sim. Então, o que acontece? Você pode ficar reprovado no exame, meu amigo. Aí, como você tem direito à contraprova? Tem o direito à contraprova, sim. Mas como que você vai justificar se prescrever, se automedicando, né? Então, você tem que ter lá uma prescrição legal de um médico que está fazendo acompanhamento. Aí sim é justificável. Isso serve até para concurso público. Outro dia, um colega meu... Um colega não, é um colega, né? Não é assim, próximo, mas é aluno, para mim já é amigo. Já somos amigos, você já é meu amigo, né? Entendeu? Então, assim, se a pessoa, né, ele preocupado que ele fez uma cirurgia, né, no estômago, aí estava tomando alguns remédios, que não lembro do nome agora do remédio, bucetramina, não lembro agora. Enfim, né, não lembro o medicamento. Até sei qual é o medicamento, mas não lembro do nome correto agora. Mas o que ele estava preocupado? Se isso poderia causar a reprovação dele no concurso da PRF. Eu falei, cara, olha só, vamos lá, eu não sei, tem que ver a substância, tem que conversar, mas já parto do princípio que tudo que você está ingerindo, né, medicamento, uma droga lícita, por que lícita? Porque pode ser vendida, porque é autorizado pela Anvisa. Então, e está sendo prescrita por um médico. Tudo que é lícito é justificável, porque você precisa daquilo para fazer o seu tratamento. Agora, o que não pode é ficar se automedicando, né? E muito menos usar substâncias ilícitas. Enfim, é só para você entender que a cada 10 anos, mesmo tendo prazo de 10 anos ou de 5 anos, você tem que fazer esse exame toxicológico aqui, tá bom? Então isso é importante demais. Então olha só, artigo 140 ao artigo 160, fiquem atentos a esse detalhe aqui que é importante, né? Aí, pessoal, existem vários requisitos para você alterar a sua categoria, porque às vezes você tem aqui, ó, né, é um esquematizado aqui top para você, ó, que você vai matar qualquer questão sobre a habilitação quando fala de prazos. Olha aqui, ó, vou sair, só sair da frente, já vou sair, calma aí, pô, calma aí, hein, A, B, C, D, E, aqui é tudo na cachola, né? Eu gosto de dar aula assim, porque às vezes o aluno acha que a gente está copiando, né? Deve ter professor que copia, mas aqui não, amigo. Aqui é a cachola e lousa eletrônica. Então, olha só, A, B, C e E. Vamos lá. Então, de A para B tem prazo? Não tem prazo. De B para C tem prazo? De B para D tem prazo para você alterar sua categoria? Tem aqui 1 ano e aqui 2 anos. E de C para D tem prazo? 1 ano e de C para E 1 ano. Então, isso aqui é o prazo. Agora, antigamente, né? Isso para alterar a categoria, tá? Porque quando você tira a habilitação, você na verdade está tirando a PPD. Então você tem a PPD barra CNH, CNH-A, você tem a PPD
né, barra CNHB, porque o primeiro ano é de PPD, permissão para dirigir. Cometeu alguma infração grave ou gravíssima ou reincidente média, zera e faz tudo de novo, tá bom? E você tem CNHC, CNHD e CNHE, tá bom? Não tem permissão para dirigir nessas outras categorias, né? Lembrando, exame toxicológico, e esse exame toxicológico, ele vai ter uma janela de detecção de 90 dias. Reprovou? Reprovou aqui, suspensão de 3 meses e assim vai, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Só que antigamente, antes da Lei 14.071, o que acontecia? Para você alterar sua categoria de C para D e C para E, C para D, C para E, ó, C para D, C para E. Repetir 3 vezes para você não esquecer. Você não podia ter cometido nenhuma infração, o cara acha até que travou, né? E aqui, travou, ó, travou. O professor falou ali que travou, tá repetindo, travou, travou não, é repetindo mesmo. Então, olha só, aí você, meu amigo, não podia ter cometido uma infração grave ou gravíssima ou reincidente média. Isso mudou, acabou. Agora é não ter cometido nenhuma infração, mais de uma infração gravíssima. Ah, professor, entendi. Então, se eu tenho habilitação C, que era alterar para D ou para E, tem que cumprir o prazo aqui de 1 ano, conforme está aí no quadrinho, e, entre outros requisitos, né, o exame toxicológico, tudo isso direitinho, né, porque da B para C já tem que ter exame toxicológico. E eu, no caso, não posso ter cometido aqui, ó, que é o que eu falo, mais de uma infração gravíssima. Então, se eu tenho uma gravíssima, eu já posso trocar de C para D e C para E? Pode. Tranquilaço, tá? Agora, meus amigos, o legislador, tem gente que acha que não, mas eu acho que sim. No artigo 143, ele vacilou. Por quê? Porque lá no 143, ele fala da possibilidade de você, né? Aqui também é de B para D, tá? B para D, tá bom? B para D, ó, C para D, C para E e B para D. Não ter cometido mais de uma infração. Basta que você tenha 2 anos de B para D e 1 ano de C para D ou C para E. Aí o legislador lá deu mole, porque ele diz lá que da B para C, vocês estão visualizando aí, ele não pode ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou reincidente média. Então, meu amigo, se você tem B, né, muito provavelmente já cascudo, já tem mais de 1 ano, já tem 2 anos, você já vai para D, pô. Ou você vai esperar, né, porque você tem uma infração gravíssima. Porque se você tem uma gravíssima, você pode ir para D. Entenderam o mole do legislador? Para mim foi um vacilo e foi um mole. Eu vi um professor uma vez falando que não, porque ele tinha que ter... isso requer, na verdade, que ele tenha experiência na C. Aí eu falei, e aí? Aí eu pensei na minha cabeça, né? Tudo bem, ele defendeu a tese dele, mas e aí? Mas e a B? Para D, como fica? Porque ele pode dar B para D, só com uma fração gravíssima. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas independente se foi intencional ou se não foi, fiquem atentos a esse detalhe aqui, que é importantíssimo para a prova de vocês. Então aqui, quando ele fala para alterar de B para D, entre outros requisitos, ou seja, 2 anos, não ter aí mais de uma infração gravíssima, né? Então o item está o quê? Está correto, né, pessoal? Né? Item correto, está aqui, correto, tá? Não vamos cair nesse tipo de pegadinha. Vamos avançando então aqui, vou só sair um pouco aqui da frente para quem quiser copiar, dar um print, enfim. Mas vamos lá. Vamos seguindo então, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, próxima questão, julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. O exame de aptidão física e mental a ser realizado no local da residência ou domicílio do examinado será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade a cada 10 anos. E aí, pessoal? Por que 10 anos? Virou bagunça? 10 anos para todo mundo? Claro que não, pessoal. Então, lembra que eu falei? Vou só anotar aqui, ó. 10 anos para... Saiu aqui repetido. 10 anos nesse caso aqui, meu amigo, ó, 10 anos. Aqui quando ele tiver o quê?
uma idade, e essa idade ela é inferior a 50 anos, né? Então aí sim. Agora, 5 anos aqui, quando ele tem uma idade, e essa idade aqui, ó, vamos colocar aqui no centro, essa idade no caso, né, é maior, vamos botar assim, né, que ela é a idade aqui nesse caso, vamos botar aqui que ela seja essa idade, vamos botar assim, maior ou igual a 50, né, ó, maior ou igual a 50 e menor ou igual a quanto? A 70. Igual não, menor que 70, né? Não pode ser igual não, porque a partir de 70 já é outro prazo. Deixa eu só apagar aqui. Menor que 70 anos. Menor que 70 anos. Tá? E se for maior que 70, no caso, 3 anos. 3 anos aqui. Maior que 70 anos. Beleza? Então, ó. Maior ou igual a 50 e menor de 70, 5 anos. Maior de 70, 3 anos e assim vai. Pode ter 1 ano de validade? Sim. Aí teria que ser pelo perito examinador. Examinador, que vai ser o médico que vai deferir ou indeferir o prazo, sugerindo que ele tenha um prazo de validade o quê? Menor. Então aqui está errado porque parece que é para todo mundo, né? E essa redação mudou lá no artigo 147, pela Lei 14.147, Lei 14.071 de 2020, lá no parágrafo 2º, para quem quiser dar uma lida lá. Vamos avançando então. Próxima questão, julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo, pessoal, tá? Em exame toxicológico para obtenção e a renovação da carteira de habilitação. Então aqui, meus amigos, seja atividade remunerada ou não, né? Porque tem muita gente que às vezes pode falar, ó, quando for atividade remunerada, não. Atividade remunerada ou não, tem habilitação C, D ou E, renovar a cada 2 anos e 6 meses o exame toxicológico, comprovar um resultado negativo. Porque se o resultado for positivo, eu já falei para vocês, suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Não é até 3 meses. A suspensão já é de 3 meses. Tem até um artigo novo, 165B, quando você é pego dirigindo e você, na verdade, está com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias. Mas se você foi pego conduzindo o quê? Um veículo da categoria D, né? Você tem habilitação D de Delta e está dirigindo um ônibus, aí sim. Mas se você está dirigindo um veículo, o seu particular, o seu, não tem problema. Por quê? Porque não é exigido para aquela categoria fazer o exame toxicológico, mesmo que o seu esteja vencido lá. Mas vale, e a habilitação válida, aí você pode dirigir seu veículo normalmente. Entenderam o que dizer? Tá? Então fica aqui, né? Vários bizus. Janela de detecção 90 dias. Ok? Aqui quem aplica essa suspensão, pessoal? Quem que vai aplicar essa suspensão aqui? Vai ser a autoridade de trânsito? Sim, o órgão executivo de trânsito, né? Do Detran, dos estados, do Distrito Federal, ele vai aplicar. Agora, e essa aqui? Essa aqui é o órgão autuador. Então, hoje, eu já devo ter comentado, se eu não comentei, vou reforçar aqui para vocês. Hoje, os órgãos autuadores, ou seja, quem são esses órgãos autuadores? PRF, quem mais? Né? O órgão executivo rodoviário, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município, que é o executivo rodoviário, por exemplo, da União, é o DENIT, bem como o órgão executivo de trânsito, né? Porque aqui pode ser Detran como agente autuador ou executivo municipal. Então, esses órgãos aqui, e somente eles, polícia militar não, porque atua mediante convênio, e muito menos polícia legislativa, tá? Da Câmara e do Senado, que entrou um artigo novo aí, artigo 25A, pela Lei 14.071, e lá dá a possibilidade dele autuar nas suas adjacências, uma vez que, né, ou dentro lá do Congresso mesmo, nas áreas comuns, uma vez que, né, pessoal, eles tenham convênio aí com o órgão com circunscrição sobre a via. Mas isso não lhe garante o direito também de suspender o direito de dirigir. Agora, esses aqui podem suspender o direito de dirigir agora, caso venham aplicar alguma infração e essa infração tenha lá a suspensão do direito de dirigir.
Por isso que tiraram a resolução 723 também. Um é dos motivos, né? A 609 também por outros motivos, enfim, pelo prazo lá da NA, né? Da notificação do auto de infração, que era inferior, né? Não inferior a 15 dias, agora é não inferior a 30 dias. Então, várias incoerências tiraram essas duas resoluções que tratavam de processo administrativo. Então, hoje, para a gente estudar processo administrativo, vão ficar do artigo 280 ao 290 do Código de Trânsito, com várias novidades ali também. Então, pessoal, fiquem atentos a esse detalhe. Então, ó, quando ele reprova, é o Detran, porque é o Detran que está ali na frente, né? Da questão da habilitação, da emissão, do curso, do treinamento, da avaliação, dos credenciamentos desse laboratório, enfim. Então, quem está ali é o Detran. Muitas dessas atividades delegadas por quem? Pelo Denatran. Então, não vai brigar com a prova aqui, né? Então, aqui a infração é o órgão autuador, mas a reprovação no exame toxicológico ao renovar ou alterar a categoria de B para C ou de B para D, por exemplo, ou de C para D, se eu não tiver já um exame feito, ele vai, na verdade, ter a suspensão pelo Detran. E essa suspensão aqui do 65, que é uma infração gravíssima vezes 5, também é uma suspensão por 3 meses e não até 3 meses. Entenderam? Ah, professor, então o Detran, entendi tudo, mas então pelo tudo que você falou, o Detran ele não aplica mais suspensão. Foi isso que eu falei? Não foi isso que eu falei. O Detran ele pode aplicar suspensão sim, nesse caso aqui que eu acabei de falar, bem como quando ele for o agente autuador. Se ele for o agente autuador, nesse caso ele vai poder sim aplicar a suspensão do direito de dirigir. Beleza? Tranquilidade? Então o item está o que nesse caso aqui, pessoal? O item está correto e fechamos aqui mais um grande bloco e no próximo bloco a gente continua falando aí sobre legislação de trânsito, ou seja, código de trânsito e resoluções do CONTRAN. Até mais, pessoal!